Bom dia, bom dia, bom dia, graça, paz e prosperidade. Espero que vocês estejam bem. E eu quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração, assim como o Espírito Santo de Deus ele ministrou na minha vida pela essa manhã. A palavra do Senhor está lá em Provérbios 4, versículo 23, que fala assim, olha só. Sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. A palavra do Senhor fala que nós temos que guardar o nosso coração, porque através do nosso coração vai sair a fonte de vida, vai nos conduzir, né? E o que tem dentro do meu coração? Será que o meu coração ele tá cheio da presença de Deus, tá cheio de fé, de vigor, de ousadia? Ou meu coração está cheio de inveja, de raiva, de ressentimento, de preguiça, de ódio? De feridas que não foram saradas, feridas que lá de quando eu era criança, mas até hoje me machuca. E o Senhor, ele fala que eu tenho que guardar o meu coração. A palavra do Senhor fala que o meu coração ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor me orienta que o Senhor ele não vai habitar em templo sujo. Então, o meu coração ele tem que estar limpo de todos esses sentimentos e ressentimentos que vêm atrapalhar a presença de Deus sobre a minha vida. Dentro de nós tem duas vozes, a voz da razão e a voz da emoção. A razão é você saber o que Deus ele quer para você. Por muitas vezes não é aquilo que você deseja, mas você sabe que é o que é o melhor, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A emoção é a que você vive pela circunstância do momento, pela situação, pela forma que pela forma que as pessoas te tratam, pela situação que é dentro da sua casa e você vai sendo guiada pela ali. Se tá tudo bem, eu tô bem, se tá mal, eu tô mal. Mas o Senhor ele não nos orienta a isso. A palavra do Senhor nos ensina também que a nossa luta, a nossa carne, ela vai lutar constantemente contra o espírito. E o que estiver mais alimentado é o que vai ser vencido. O que estiver mais alimentado é o que vai se fortalecer e é o que vai prevalecer. Se eu alimento mais a minha carne, como é que eu alimento mais a minha carne? Assistindo coisas que não provêm do Senhor, assistindo coisas que não edificam, escutando músicas mundanas que são consagradas a Satanás, falando mal dos outros, levantando calúnia, fofocando, maldizendo. Tudo isso vai alimentar a minha carne, que é a vontade de quê? De Satanás. Né? Só há dois senhores, ou a Deus ou a Satanás. Não tem como enganar, não tem como agradar um e outro. É um ou outro, é uma escolha minha. E também, como é que eu alimento o meu espírito? Escutando mais louvores, lendo a palavra do Senhor, se aproximando do Senhor, lendo livros que me aproximam de Deus, tendo atitudes que me aproximam de Deus. E essa guerra vai ser constante, mas o que vai ser mais alimentado é o que vai prevalecer. E o Senhor, quando ele fala assim, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida, nós temos que guardar, fechar nosso coração para as coisas do mundo, para as tristezas, para as mágoas, para as raivas, para o ódio. As coisas que nos aconteceram lá no passado, nós temos que falar, Deus me cura. Jesus, eu não quero esse sentimento. Jesus, eu não quero, eu sei, Senhor, que o que aconteceu comigo, Pai, hoje ele não, essa ferida hoje ela cicatrizou e ela virou testemunho. Ela não está aqui, Senhor, para me acusar. Satanás ele não tem mais direito de me acusar, de me machucar, de me envergonhar. Mas é testemunho para me ajudar outras pessoas a se levantar e saber que Deus ele é Deus, que Deus ele faz, Deus muda estação, Deus muda história, Deus muda circunstância, Deus muda cenário. Só basta eu me posicionar da maneira que o Senhor, ele quer que nós se posicionamos. Então a palavra do Senhor, ele quer nos levantar a aproximar mais dele. Não nos afastar, porque quando nós deixamos entrar sentimentos ruins, nós deixamos entrar a tristeza no nosso coração, nós deixamos que as emoções guiem a nossa vida, nós estamos nos afastando de Deus. Mas as nossas emoções, elas têm que nos aproximar mais de Deus. As nossas emoções temos que nos sentir mais próximo de Deus. É isso que o Senhor, ele quer de nós, que nós devemos guardar nosso coração e que nós devemos ser guiados pela vontade de Deus, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, que nós devemos ser mulheres curadas para curar outras mulheres, que nós devemos ser mulheres transbordadas, transformadas, mulheres edificadas na palavra do Senhor para edificar outras mulheres, para edificar outras vidas, para homens edificar outros homens.
Então nós temos que pedir ao Senhor o que? Sabedoria, graça, domínio próprio, né? A sabedoria, ela vai nos alinhar ao propósito de Deus. Nós fomos criados, formadas para viver alinhada no propósito de Deus. Não para viver pelo nosso achismo, pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, mas pelo propósito de Deus. Então, que nós devemos pedir ao Senhor sabedoria e vivermos esse propósito de Deus. Termos equilíbrios. Em tudo em nossa vida precisa ter equilíbrio. Tudo em nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, tudo tem que ter um equilíbrio, nada pode se passar da dose. Tudo sim tem que ser equilibrado na presença do Senhor. Então, o nosso propósito é adorar a Deus. O nosso propósito é se mover cada vez mais para perto de Deus. E para isso, as nossas emoções, elas têm que ser guiadas pelo Espírito Santo. Nós não podemos viver pelas emoções dos sentimentos que acontecem em nossa vida, mas nós temos que viver guiada pela razão de buscar a Deus, adorar a Deus, pela emoção de querer mais de Deus, de se aproximar mais de Deus, de viver o propósito de Deus, viver tudo aquilo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. E que o Senhor ele continue falando ao seu coração através dessa palavra. Guarde o teu coração. Pega essa palavra hoje e coloca mesmo assim no teu coração e pratique ela todos os dias. Guarde o teu coração, porque através dele vai sair a fonte de vida. Através do teu coração, você vai ser uma pessoa equilibrada. Através do que você tem guardado, através do que você tem fortalecido, você tem se fortalecido na presença do Senhor. É o que vai te fazer seguir essa caminhada, te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então vamos mudar a chave de sofrimento, de coitadinha, de não saber o que o Senhor ele quer de mim, porque nós sabemos. O propósito nós é se aproximar mais de Deus e fazer a vontade do Senhor, viver alinhada ao propósito dele que ele tem guardado para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus.